Se inscreva no canal Fiel até o fim, deixe seu like e ative o sininho das notificações e comente. Obrigado por assistir. Deus te abençoe. Em Marcos capítulo 4, versículo 35, a palavra diz assim: Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja bem, há muitas situações em que o problema se levanta contra a nossa vida e, de repente, na sua vida você já tem passado por vários tipos de tempestade. Essa tempestade que eu quero estar falando hoje é para que você venha, estar fortalecendo-se na tua fé e entendendo e compreendendo que Deus tem trabalhado para despertar a nossa fé, que Deus tem trabalhado para nos fortalecer, para estarmos vencendo as tempestades da vida. Mas para vencer essas tempestades, nós precisamos usar a sabedoria e entender como que tem, ou o porquê que tem acontecido muitas das vezes que diante de uma tempestade as pessoas tendem a ficar com medo, as pessoas tendem a desistir, as pessoas tendem a desanimar. Veja bem, quando vem uma tempestade, seja ela qual for, de onde vier, ou qual seja o tipo de tempestade, ela tem um propósito. E o primeiro propósito da tempestade nem é destruir com você, mas é te fortalecer, te preparar, te capacitar para que você possa estar se fortalecendo, crescendo em experiência e vencendo as situações. Em cada uma das tempestades que vem, a gente vê Deus nos preparando para estar a cada dia, a cada momento da nossa vida, enfrentando situações que nós vamos estar a todas elas vencendo. E o outro lado da tempestade é que o inimigo usa da tempestade para colocar medo nas pessoas. Veja bem, aqui nesse caso os discípulos estavam com Jesus no barco e Jesus dormia tranquilo lá na polpa do barco. Jesus estava tranquilo, sem nenhuma preocupação do que podia estar vindo, do que poderia estar acontecendo. Mas os discípulos, estando em alto mar, estando ali no barco, eles viram uma tempestade que veio naquele momento. Aquela tempestade veio sobre o mar, ventos e tempestades, aonde eles estavam. E aquela tempestade trouxe para os discípulos, a princípio, o quê? Medo. E naquele momento que a tempestade veio, como vem para todo ser humano, um momento difícil, um momento de tempestade, naquela tempestade, o diabo usou da tempestade para colocar medo no coração dos discípulos. Então entenda isso, sempre que você estiver caminhando, sempre que você estiver em um propósito, sempre que você estiver buscando na sua vida, na sua caminhada, na jornada da sua vida, propósitos, sempre que você estiver lutando, sempre que você estiver vivo, enquanto você viver, haverá tempestades que vão se levantar. Naquele dia, naquela hora, a tempestade veio para os discípulos no barco. Aquela tempestade era chuva e vento. Mas hoje, a tempestade que possa estar vindo sobre a sua vida, o vento que está soprando sobre a sua vida, pode ser outro, mas com o mesmo propósito. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão com medo. A própria palavra de Deus, ela diz, em Isaías 41, o próprio Deus vai dizer: não temas, 361 vezes,
364 vezes está escrito na Bíblia: não temas, eu sou contigo, né? Eu te tomo pela mão direita e digo: não temas, porque eu te ajudo. Mas as pessoas estão com medo, as pessoas estão preocupadas. As tempestades da vida têm trazido medo para as pessoas, né? Então Deus vai dizer: não tenha medo. E o medo é que estava fazendo os discípulos estarem apavorados. Então, nos dias de hoje, a gente vê aí essa pandemia, né, esse vírus, trazendo para a nação inteira o medo. Tem muitas pessoas com medo, desesperada até. Quando se ouve uma notícia que aumentou um caso aqui, aumentou outro caso ali, que está crescendo, que uma pessoa, né, próxima a você pegou esse Covid, que uma pessoa próxima de você foi contaminado, que se ouve falar que morreu alguém, todas as vezes que chega até você essa notícia, chega também medo. Imediatamente o diabo nessa situação trabalha com medo. Ele vem aproveitando dessa situação para colocar medo. Ele usa o problema para trazer medo ao teu coração, porque o medo te afasta da fé. O medo te afasta de Deus. Você vê que naquele momento, naquele tempo, lá no barco, na tempestade, Jesus falou para aqueles discípulos: o que foi feito da vossa fé, né? Porque, onde está a fé? Por que estão com medo? E o medo atrapalha a pessoa de olhar para Deus. O medo impede as pessoas de olhar para Deus. A gente vê também Pedro, em outra ocasião, no barco, que Pedro estava no barco e Jesus com seus outros companheiros, né? E Jesus não estava naquele dia no barco, mas Jesus, ele tinha saído para um propósito de oração e tinha dito aos discípulos que fosse adiante e que logo depois ele encontraria com eles. Mais tarde, né, à noite, à madrugada, Jesus vem, também em um momento de tempestade, Jesus vem andando sobre a tempestade, Jesus vem andando sobre o mar, né? E Pedro e os seus companheiros achavam que nem era Jesus e com medo, achando que até era um fantasma, eles tiveram medo. Então Pedro vai dizer: se és o Senhor, mestre, Jesus falando: tem de bom ânimo, né? Sou eu e tal. E os discípulos disseram assim: se é o Senhor, Pedro vai dizer: manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Pedro, Jesus chama ele e ele vai. E quando ele olha, repara no vento e nas ondas do mar, naquela situação, ele que estava andando sobre a tempestade, ele que estava andando sobre o mar, afundou. Então é por isso que o diabo trabalha com medo. Ele usa desse problema que você está enfrentando para trazer medo para você. Ele levanta uma tempestade, uma situação aonde que ele quer chamar a sua atenção para aquele problema. Observa para você: todo problema que você passa, você tende a ter medo. Eu vou te dar 2 exemplos para finalizar esta mensagem, para você compreender. Josafá, em 2 Crônicas, né, a Bíblia vai dizer que Josafá, quando veio contra ele os seus inimigos, ele teve medo. Ele teve medo. Daquela multidão, veio medo. Mas o que Josafá vai dizer? O medo veio para destruir com Josafá. O medo veio para fazer Josafá desistir e não está de repente lutando com medo, recuando no momento que ele tinha que batalhar, o momento que ele tinha que orar, o momento que ele tinha que buscar, o momento que ele tinha que partir para cima para vencer aquela tempestade, aquele problema. Mas ele vai dizer que teve medo, mas ele disse ao Senhor que ele teve medo, mas ele diz: os meus olhos estão postos em ti. Então ele levou os olhos, tirou os olhos da tempestade, tirou os olhos dos inimigos, tirou os olhos dos problemas e levou os olhos para Deus. Porque enquanto você está olhando para o problema, você vai ter medo. Mas quando você tira os olhos do problema, das tempestades, seja aí como essa tempestade agora, atual, né, que é essa epidemia, esse Covid, você tira os olhos dela e você leva para o Senhor e você consegue ter paz. Mas se você ficar olhando para a situação, você vai ter medo. E o medo vai te fazer recuar, o medo vai te abalar. E a palavra também diz, né, em Salmo, que aqueles que são do Senhor, que a sua fé está no Senhor, eles são como um monte de céu que não se abala. Mas o diabo quer te abalar com esse medo. O diabo quer te abalar com essa situação, com essa epidemia. Então Josafá coloca os olhos no Senhor. E quando ele tira os olhos da tempestade e coloca os olhos no Senhor, ele vence a batalha. A gente pode ver também em Isaías 38, né, Ezequias
Ezequias veio para ele, né, um decreto de morte. O próprio Deus envia ali o profeta e fala: morrerás e não viverás, coloca a casa em ordem. A princípio ele teve medo e ele chora. E a Bíblia diz que ele chora, o decreto era para a morte, não tinha outro jeito, ele ia morrer. Ele olha para a parede e não olha para aquele decreto. E ali ele ora e ele fala com Deus, quer dizer, ele virou as costas para o decreto de morte e levou os olhos para Deus. E ele fala com Deus. Dali a pouco vem a resposta. Porque ele ignorou o medo e ele teve fé, ele fala com Deus, ele fala com quem podia ajudar ele a vencer aquela situação, aquela tempestade, aquele problema. Ele fala com Deus e Deus envia outro decreto que tinha acrescentado a ele anos de vida e paz. Né? Ele acrescenta a ele anos de vida. E ali, porque ele olhou para o Senhor e tirou os olhos do problema, ele teve vitória. Aonde estão os teus olhos? Está no Covid? Está no problema? Está nessa tempestade que se levantou contra você? Porque essa tempestade, o diabo está usando ela para colocar medo no teu coração, para tirar os teus olhos do Senhor, para que os teus olhos estejam sempre nos problemas. Porque se os seus olhos estão nos problemas, você vai se abalar. Mas se os teus olhos estão no Senhor, você vai vencer. Então, fica aí esses dois exemplos para você, de Josafá, né? E também de Ezequias, e também dos discípulos, porque aquela tempestade veio, elas vão vir, as tempestades vêm, e se você olhar para o Senhor, ainda que a tempestade veio, você vai vencer, mas se você na tempestade olhar para o problema, você vai se abalar, você vai se esfriar, como muitas pessoas estão se esfriando agora por causa dessa pandemia. Aonde está a sua fé nesta hora em que essa epidemia ou esse problema se levanta contra a sua vida? Está naquilo que os teus olhos estão vendo ou está naquilo que os teus olhos não podem ver? Porque Deus é invisível, mas Ele é certeza, é certo que Ele vive. É certo que vive o Senhor nosso Deus. Então, se você tirar os olhos desse problema e colocar os olhos no Senhor, você vai vencer. E essa palavra é exatamente para isso, para que você tire os olhos do problema, para que você deixe de lado esse medo e assuma a sua fé em Cristo Jesus. Olhe para o Senhor, batalhe e venha vencer mais essa tempestade. Porque Jesus estava com os discípulos no barco e por mais que Jesus estava ali dormindo, quando chamaram, Jesus se pôs de pé e colocou um ponto final naquela tempestade. Eu quero dizer para você hoje que não dorme o guarda de Israel. Então, se você se posicionar, se você levantar e deixar o medo de lado, você vai vencer. Se fortaleça em Cristo Jesus. Se fortaleça na sua fé e não se esfrie, não se acomode, não seja uma pessoa que vem estar entregando os pontos, não seja uma pessoa que vem estar covardando, não seja uma pessoa que vem estar se entregando, mas pelo contrário, seja um vencedor. Usa esta fé. Deus é muito grande, Deus é o Criador dos céus e da terra. Imagine esse Deus do seu lado, imagine esse Deus do nosso lado, nós vamos temer o quê? Não temos. E que Deus te abençoe.